Maria tem visão beatífica, né? Ou seja, ela vê Deus face a face no céu, né? Ali, né? Ela vê Deus. E ela tá no céu, que é a mesma coisa, né? Por que ela sofre ou chora nas aparições? Como pode ter tristeza no paraíso? Maravilha. O que vai trazer luz para essa pergunta é um documento do Joseph Ratzinger, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e ele vai falar sobre a publicação do terceiro segredo de Fátima. Ele, antes de revelar o segredo, ele dá uma sustentação teológica ali. É maravilhoso. Gente, é Ratzinger, né? Ah, é Ratzinger, né? O que é isso? Maravilhoso. Então o que acontece? Quando o vidente está tendo a visão, o que ele está vendo não é ipsis literis exatamente aquilo que está aparecendo para ele. Por quê? Porque a visão mística, ela é espiritual. E espiritualmente você não tem física acontecendo. Você não tem algo físico acontecendo. Tanto que quando você vê um vidente vendo alguma coisa, né? Os pastorzinhos de Fátima, eles estão olhando pro nada. Você não tem materialização acontecendo. Ele é puramente espiritual. Então o que está acontecendo com o vidente ali? Ele está recebendo uma informação espiritual, tá? Informação, entenda a palavra informação no sentido mais amplo do que somente a mensagem, tá? Ele está tendo acesso a uma realidade espiritual que ele não consegue ver, que ele não consegue ouvir, que ele não consegue cheirar, que ele não consegue tocar. Porque a realidade espiritual, ela é supramaterial, ela está fora do físico. E aí o que acontece? Essa realidade espiritual, para se tornar acessível ao vidente, assume no vidente características sensíveis. Então significa que o cérebro dele recebe essa realidade e, com base nessa realidade, o cérebro dele projeta uma imagem que está ali. Projeta um som, projeta um toque, para aqueles que sentiram toques e etc. Projeta um cheiro. Então, se alguém chegar perto daquela pessoa que não está tendo acesso àquela realidade espiritual, ela não vai ver nada, ela não vai ouvir nada, ela não vai sentir cheiro de nada. Só o vidente vai ter. Por quê? Porque essas realidades sensoriais, elas estão acontecendo dentro da cabeça do vidente. Mas isso não significa que a aparição está acontecendo dentro da cabeça dele. Entende? Então, a realidade espiritual, ela é um conjunto entre a realidade que está acontecendo e o vidente que vai alcançar aquilo. Ah, Guilherme, isso é viagem na maionese do Ratzinger, né? Não. Você quer uma prova? É por isso que quando Nossa Senhora aparece no Japão, ela tem um rosto japonês. É por isso que quando ela aparece em Portugal, ela tem o rosto de uma mulher portuguesa. É por isso que quando ela aparece na França, ela tem o rosto de uma mulher francesa. É por isso que quando ela aparece na África, ela é negra. Por quê? Porque como a realidade espiritual ela é intangível, o cérebro do vidente precisa projetar uma imagem e ele vai projetar essa imagem com base no repertório que ele já tem, sacou? É possível, inclusive, que quando você tenha mais de um vidente, eles não tenham a mesma experiência sensorial. Sabe por quê? Aqui eu tenho o Bundes e a Fernanda, certo? Quando eu falo, vocês dois me escutam? Sim. Vocês dois me veem? Se eu soltar um pum, vocês dois vão sentir o cheiro? Infelizmente. Então, beleza. Quando Nossa Senhora de Fátima fala, Francisco não escuta. Só Lúcia. Percebe? Porque como não é a realidade material, o vidente precisa projetar isso. E nem sempre essa projeção é igual. Então pode ser que, de fato, pode ser, e é muito provável que, Jacinta, Lúcia e Francisco não tenham visto a mesma coisa. Talvez para Lúcia, Nossa Senhora tinha um rosto, para Francisco tinha outra, para Jacinta tinha outra. Nós não temos relato disso, tá? Não existe... Eles não falaram nada sobre isso. Mas eles... Seria plausível se isso acontecesse. Muito plausível. Entendeu a lógica? Então, como é que Nossa Senhora chora? É porque existe uma realidade espiritual que está transmitindo a mensagem de que Deus lamenta o pecado dos seus filhos. O que é um fato. E para que essa mensagem seja transmitida com toda a plenitude dela, Nossa Senhora chora. E o vidente vê ela chorando. Mas não significa que ela estava chorando de fato. É um recurso que o corpo do vidente cria para que ele entenda aquela realidade da maneira mais perfeita possível. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que a visão é uma invenção do vidente. Não estou dizendo isso, tá? Essa realidade, ela de fato acontece espiritualmente. Mas a visão, ela é uma parte que falta. Então o cérebro do vidente cria aquilo para que ela consiga ver, para que ele consiga ter acesso àquela realidade. Diria mais, talvez seja até uma relação da alma, né, do vidente. Então, isso acontece em diversas circunstâncias. Diversas circunstâncias. Então, é comum que os fiéis eles tenham uma experiência sensorial daquilo que não é sensorial. Talvez no momento da conversão deles, ou
sabe? Então aqui eu tô explicando aqui como é que ela... Não existe tristeza no paraíso, ponto, entende? Não existe de fato, certo? Mas o vidente vê Maria chorando para que a mensagem seja captada, né? De que de fato, tanto ela quanto o seu filho, né, não estão felizes com o que os homens estão fazendo, entendeu? Então é isso, gente. Vamos lá.